que hoje nós vamos fazer a celebração da nossa ceia. Nós vamos inverter um pouquinho, nós vamos começar pela ceia hoje. Amém? Eu só preciso me achar. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia lá em 1 Coríntios. 1 Coríntios 11. Nós já conhecemos muito bem esse texto. Ele diz assim: o que a gente precisa refletir? A gente precisa compreender da vontade de Deus. Precisamos entender a vontade de Deus. Nós precisamos entender o propósito de Deus, seu plano, fora de um aspecto de religiosidade. Nós não podemos ser religiosos, mas precisamos compreender e entender. Por isso precisamos ser zelosos na busca desse entendimento, na compreensão dessa vontade, para que a gente possa fazer e realizar a verdadeira oferta, a oferta que agrada a Deus, que traduz a sua vontade. Como Paulo escreve lá em Romanos, no capítulo 12, versículo 1 e 2, para a gente ser e fazer dos nossos membros a oferta que agrada a Deus e oferecermos os nossos membros. E a gente precisa entender, através de um culto com entendimento espiritual, ou seja, que ele escreve em algumas versões do culto racional. Na realidade é um culto com entendimento espiritual, do qual seja a vontade de Deus, para que a gente não fique preso a um processo de querer cultuar a Deus de uma maneira diferente daquilo que ele espera, tá ok? Então a gente vai celebrar a ceia partindo dessa premissa de que a gente precisa compreender o verdadeiro culto, nosso papel e a nossa responsabilidade diante do reino de Deus e diante da sua vontade. Amém? Por isso, lá em 1 Coríntios 11, Paulo escrevendo aos irmãos nessa carta, ele diz assim a partir do verso 23, porque eu recebi da parte do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e depois de dar graças, partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois de haver ceado, vocês chamam as crianças para participar da ceia? Alguém pode chamar as crianças? E pode distribuir o pão, tá? Do mesmo modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim, porque todas as vezes em que comerdes esse pão e beberdes este cálice, proclamai a morte do Senhor até que ele venha. Celcinho, você distribuiu o pão? Então nós precisamos entender, precisamos compreender o que significa a ceia, o propósito da ceia, e precisamos entender isso de maneira que a gente possa crescer, amadurecer e não achar que celebrarmos esse momento, comermos do pão, tomarmos do vinho, ou melhor, do suco, isso irá acrescentar alguma coisa em nossas vidas. Não traz nenhum poder, não traz nada de especial para as nossas vidas, mas nós fazemos isso para quê? Para celebrarmos a morte do Senhor em nosso favor e para entendermos que Ele nos chamou para um corpo. E precisamos entender que fazemos parte do corpo de Cristo e nós celebramos a ceia para não esquecermos disso, que fazemos parte da vida uns dos outros e que comemos o pão para lembrarmos que fazemos parte da vida uns dos outros, porque comemos do mesmo corpo. Ou seja, temos o nosso Senhor, fazemos parte da sua vida, fomos unidos com Ele, não por mérito, não porque nós fizemos alguma coisa ou porque merecemos alguma coisa, mas por causa da graça e do amor de Deus. Que a gente possa entender isso e a gente possa celebrar esse momento lembrando disso. Vamos ter um tempo de oração e depois a gente pode comer do pão e beber. Amém? Fecha os teus olhos. Senhor, nós agradecemos por Tua misericórdia, por Tua bondade.
Agradecemos por teu cuidado por nós, Senhor. Nós sabemos que dependemos inteiramente do Senhor, dependemos inteiramente da sua graça revelada em Cristo Jesus, que morreu por nós, para que nós pudéssemos ter acesso à tua presença, para que nós pudéssemos, santificados, sendo santificados por tua obra na cruz, justificados por aquilo que o Senhor fez por nós, nós pudéssemos ter acesso ao Pai. E nós te agradecemos por ter enviado, Pai, o teu Filho, para morrer em nosso lugar, para que nós pudéssemos conhecer o Senhor. Por isso, nos ensina, abra o nosso entendimento para celebrarmos a ceia com entendimento, para que possamos ser instrumentos como o Senhor planejou e desejou para nós neste mundo, para a glória do teu nome e louvor do teu nome. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Agradecemos pelo pão e pelo teu sangue vestido, representado por esse suco. Podem comer, podem, se quiserem compartilhar uns. Amém. Que a gente possa compreender a ceia, que a gente possa entender esse momento, que a gente possa compreender a obra de Cristo em nosso favor. Nós fomos chamados para sermos filhos. Ele nos fez a imagem do seu Filho. Ele nos habilitou, nos capacitou para vivermos neste mundo como seus filhos, para imitarmos a Cristo, fazermos as mesmas obras que Ele. E a gente precisa entender isso como o propósito da nossa vida, como o nosso chamado. E a gente precisa entender o chamado no sentido de que Ele nos chamou, nos resgatou, nos comprou por um preço muito alto para sermos santos, separados para Deus. Fomos comprados por um preço, separados para Deus. Para quê? É isso que nós precisamos entender. Porque se não entendermos isto, nós vamos viver a nossa religiosidade lutando com os nossos desejos, nossa vontade, e nunca teremos a vitória que o Senhor nos prometeu. Seremos como crianças neste mundo. E antes de ler uma passagem, eu gostaria de ler o que está lá em 1 Coríntios, no capítulo 3. Paulo, logo no início, a partir do verso 1, diz assim, eu vou ler na paráfrase, a mensagem do Eugene Peterson, diz assim, no entanto, Paulo escrevendo aos irmãos de Coríntios, essa igreja é uma igreja problemática, que tinha várias dificuldades, mas ele reconhece, na vida daqueles irmãos, apesar de tudo o que estavam vivendo, das suas lutas, do problema de fornicação, do problema dos pecados que tinham naquela igreja, Paulo, reconhecia a obra de Deus e o que Deus tinha feito naquelas vidas. O que lhes faltava era entendimento. E muitas vezes o que nos falta na nossa vida é entendimento, é compreensão das coisas mais simples, porque nós queremos tratar o reino de Deus de uma forma muito etérea, muito espiritual, como se fosse alguma manifestação de poder, e na realidade Deus nos chama para viver um evangelho, o seu reino, a sua vontade, de maneira muito simples neste mundo. E nós precisamos entender isso. Paulo escrevendo diz assim, no entanto, amigos, sinto-me frustrado pela maneira nada espiritual com que vocês lidam uns com os outros e com Deus. Vocês estão agindo como bebês em relação a Cristo. Parece que só sabem mamar. Pois bem, vou amamentá-los, visto que não sabem se alimentar sozinhos. Quando vocês se apegam a algo apenas por se sentirem bem, ou para dar a impressão que são importantes, não são muito diferente de um bebê de colo que só fica contente quando tudo lhe agrada. Quando um de vocês diz, eu estou do lado de Paulo, e outro diz, eu prefiro Apolo, não está sendo infantil? Paulo está abordando essa questão.
a questão de eles falarem, olha, um falava que era de Apolo, outro falava que era de Paulo, e assim, outro de Pedro. Mas o que nós precisamos entender é a questão de como nós estamos vivendo. Quando nós somos crianças espirituais, quando nós reconhecemos Jesus como Salvador e Senhor de nossas vidas, mas continuamos a viver segundo o pensamento natural. O que traduz o pensamento natural? É a busca do meu desejo. É eu priorizar as minhas necessidades. É eu procurar me salvar. É eu procurar resolver o meu problema. E esquecer que faço parte de uma família, de um corpo e que sou responsável por esse processo. A jornada que nós temos que fazer é aprendermos a pensar como Cristo. Por quê? Porque nós recebemos a mente de Cristo. E Paulo escreve e fala sobre isso nessa carta, que nós temos a mente de Cristo. E precisamos entender que recebemos. Para quê? Para pensarmos como Cristo. Por isso, nós fomos libertos do domínio do pecado. O que é ser liberto do domínio do pecado? É nos livrarmos da maneira de pensar natural, que é eu buscar os meus interesses, eu pensar em só mim mesmo. É eu, na realidade, achar que eu tenho que me empenhar, me esforçar para alcançar alguma coisa de Deus, para ter o benefício de Deus. Ou seja, eu vou me empenhar, vou fazer as coisas que agradam a Deus, para que eu possa ser abençoado por Ele, por recompensar. Ou porque eu estou enfrentando problemas, lutas e dificuldades, eu acho que Deus está me punindo pelas minhas dificuldades e pelos meus problemas. E Deus não nos pune e nem nos abençoa pelas coisas boas ou más que a gente faz. Mas Ele nos conduz a um processo de entendimento. Primeiro, a gente precisa entender quem nós somos nele. Por entregarmos as nossas vidas a Jesus Cristo, Ele nos faz uma nova criatura, nos dá um novo coração. Para quê? Para que a gente viva segundo a sua vontade, que guarde e lembre das suas leis. Ou seja, da sua maneira, como Ele deseja que nós vivamos neste mundo. E nós precisamos entender que isso é uma promessa. Por isso nós precisamos conhecer as Escrituras, quais são as promessas que Ele nos faz. Porque se entendermos e lembrarmos dessas promessas, não são as dificuldades da vida que nos impedirão de viver a vontade de Deus. Pois independente do que possa estar acontecendo conosco, nós vamos continuar a fazer aquilo que seja a vontade de Deus, porque sabemos que não depende das nossas boas obras ou das nossas obras não tão boas ou na realidade que não traduzem a vontade de Deus, o sermos abençoados e guardados nele. O crescimento, o amadurecimento é importante, para que a gente possa entender isso e olhar vidas como a de Paulo, vidas como a de Pedro, e o próprio Senhor, que padeceu o que padeceu. Pedro passou o que passou, Paulo passou fome, passou sede, passou necessidade, e não teve problema nenhum, ele não deixou de fazer aquilo que ele fazia, porque ele entendia qual era a vontade de Deus. E nós, como cidadãos do reino, independente da nossa situação, do que estejamos passando, precisamos entender que nós temos aqui revelar Deus ao mundo, e crescer e amadurecer nesse sentido. E é isso que ele nos chama para ser. Por isso, Paulo, escrevendo essa carta e continuando depois de falar acerca da ceia, do propósito da ceia, lá no capítulo 11, a partir do verso 27, ele diz assim: de maneira que qualquer um que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Portanto, examine cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Porque o que come e bebe indignamente, sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe o próprio juízo. Por isso há muitos enfermos e fracos entre vós, e muitos os que dormem. O que ele pede para nós refletirmos e analisarmos? Para termos o discernimento, é se nós estamos comendo e bebendo, celebrando a ceia, sem compreendermos o corpo. E nós precisamos compreender o corpo. Precisamos ter discernimento do corpo de Cristo e o nosso papel nesse corpo. Quando nós, na semana passada, as palavras ministradas trataram de uma coisa, da questão de fé e de obras. Falou o quê? Que sem obras eu não expresso a fé.
Mas o que são obras? Nós precisamos entender isso e lembrar sempre disso. Quando Jesus falou acerca disso, que quem vê o que ele fazia, as obras que ele realizava, e essas obras manifestavam o Pai. Quando ele disse que nós faríamos obras maiores do que as que ele tinha feito, ele estava falando de quê? Ele estava falando de obra social também, mas era só obra social? Não. Por quê? Porque no contexto daquilo que você está lendo e nos restantes da passagem, ele fala: quem me vê, vê o Pai. As obras testificam que o Pai está em mim. Eu vos envio para que façam as mesmas obras, as mesmas coisas que eu. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Ele nos enviou para quê? Para revelarmos o Pai ao mundo. Como revelamos o Pai ao mundo? Nós precisamos compreender isso. E nós precisamos entender que nós revelamos o Pai ao mundo quando nós fazemos as mesmas coisas que Cristo. Quando olhamos as pessoas, não no sentido de usá-las para o nosso benefício, usá-las para atender o nosso interesse, mas quando nós fazemos da nossa vida a verdadeira oferta que o revela e que o expressa ao mundo. Mas para fazermos isso, essas obras, e uma parte dessas obras que a gente precisa entender e compreender, é na família, é no corpo, é na comunidade. Porque se não entendermos, nós não vamos fazer. Por isso, Jesus, na noite em que foi traído, ele celebrou a ceia e explicou a ceia. Mas o que mais ele fez? Essa é a questão importante que a gente precisa olhar. Porque ele amou aqueles discípulos que o abandonaram, Judas que o traiu, da mesma maneira. E no último dia, ele revelou coisas extremamente importantes e ensinou coisas importantes. Do que ele falou naqueles dias? Se a gente olha o Evangelho de João, na oração em João 17, que é uma das orações que ele faz durante a celebração da ceia, ele fala do quê? Ele roga ao Pai por nós. Ele fala da questão da vida eterna. Ele diz que a vida eterna está no conhecer a Deus. Ele não falou de outra coisa. Que a vida eterna era algo para o futuro, mas ele disse que a vida eterna está no conhecer o Pai e o Filho. Então não existe outra maneira de vivermos a vida eterna que não seja conhecendo o Pai e o Filho. Se não nos colocarmos o nosso coração no conhecimento, na busca do entendimento, da compreensão de o que ele deseja de nós, de conhecê-lo, de entender quem ele é, seu caráter, a maneira como ele deseja que nós nos revelemos neste mundo, nós não cresceremos, nós não amadurecemos e não estamos entendendo a vida eterna. A outra coisa que ele falou, a promessa que ele nos deu, isso está lá em João 16, foi de vida tranquila? Não, a gente já compartilhou isso aqui, foi de aflição. Ele falou, olha, no mundo passareis por aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E nós podemos vencer o mundo. Não precisamos ser escravos do pensamento humano, da maneira de agir e da maneira de pensar, porque ele já nos libertou. E mesmo que a gente tenha aflição, nós não vamos pensar como o mundo, porque ele nos deu como promessa, que a gente pode vencer. Além disso, ele falou do Consolador, que viria, que habitaria em nós, que nos ajudaria. Ele falou acerca de que nós somos o ramo da videira, que estaríamos ligados nele, que por estarmos ligados nele, nós produziríamos os frutos segundo aquilo que ele é. Isso a gente precisa lembrar. Ele disse que o mundo nos odiaria. Ele falou que a gente deveria amar uns aos outros como ele amou. O que é amar como Cristo amou? A gente precisa lembrar disso. A gente precisa entender que amar é o nos ofertarmos em favor do outro. Porque se não nos ofertarmos em favor um do outro, para que ele possa crescer, para que ele possa amadurecer, a coisa não vai rolar. Nós vamos continuar a viver no mundo, segundo o pensamento do mundo.
sem entender a realidade que Deus nos inseriu. Continuaremos correndo atrás dos nossos sonhos. E os nossos sonhos não têm nada a ver com os sonhos de Deus para as nossas vidas. Em João 14, ele disse que quem o ama e ama o Pai faz como ele ordenou. Se amamos, guardamos os seus mandamentos, que somos morada do nosso Deus, que assim como ele, nós estamos no Pai. Quem o vê, vê o Pai por causa das obras. Em João 13, ele fala da traição, que seria objeto. Seremos conhecidos pelo amor que temos uns pelos outros. Quem nos recebe, recebe a ele. Ele é mestre e senhor e lavou os pés. Ele veio para nos ensinar uma outra coisa. Ele veio nos ensinar a servir e a revelar o Pai. A conhecer o Pai para podermos revelar. E servirmos uns aos outros. Porque se não servirmos uns aos outros, nós não entendemos a mensagem de Cristo. E em todo o tempo ele fala sobre isso. Na ceia em que ele foi traído, ele serviu aquelas pessoas. Quantas e quantas vezes nós traímos o Senhor e ele continua fiel nas suas promessas? Porque quando negamos a sua palavra, quando negamos as suas promessas, quando vivemos da nossa maneira, nós não estamos servindo a ele e não estamos reconhecendo o que ele fez por nós. Nós continuamos a trair. E nós precisamos amadurecer para que não só tenhamos o discernimento de entender que podemos trair as pessoas e ser traídos, mas mesmo assim devemos continuar a fazer da mesma maneira que Cristo, servir, ajudar, trazer discernimento, ser luz na vida uns dos outros. Pois só assim a igreja irá crescer, só assim haverá amadurecimento, só assim haverá entendimento. Não é porque o outro me traiu e nem fez o que eu não gosto, não quer dizer que eu devo mudar a atitude com ele. Eu devo continuar sendo luz. E sendo luz é fazer a obra de Deus, para que o nosso Deus seja glorificado. E a gente precisa entender isso dentro da igreja, dentro da família. Porque aqui não existem pessoas perfeitas, são pessoas cheias de defeito, que não compreendem, e nós não compreendemos uns aos outros, porque nós não vemos o coração uns dos outros. Mas podemos ver o Pai se nós agirmos como Cristo. Mesmo traindo ou sendo traído, nós continuamos a olhar da mesma maneira, porque entendemos que estamos aqui para servir uns aos outros e ajudá-lo a ele ter entendimento. E para isso eu preciso ser como Cristo. Eu preciso revelar Cristo. Mostrar compaixão, revelar o amor dele, que se ofertou em favor de nós, mesmo não merecendo. E nós nunca vamos merecer esse amor. Mas não é porque merecemos ou não que ele nos ama e nos chama para o seu reino. Mas é para que nós o sirvamos. Para que nós possamos ser instrumento e expressão disso. Mostrar o poder de Deus, poder glorioso de Deus, para saber que pessoas imperfeitas podem revelar e representar Deus neste mundo, pois foi para isso que ele nos chamou. Paulo fala acerca disso. Somos embaixadores, somos reconciliadores dos homens com Deus. Mas precisamos entender isso primeiro dentro da igreja, dentro da família. Porque se não fizermos isso, como agiremos como precisamos, como igreja, como assembleia, como família, no mundo? É impossível. Não quer dizer que não deixaremos de revelar à medida que a gente anda. E a gente precisa crescer nisso. Por isso, a gente precisa entender por que ele fez tudo isso. Por que ele, diante de tantas situações adversas, de ser traído, não uma vez, pelos religiosos e por todos, ele continuou a fazer o que precisava fazer. Para que nós compreendêssemos que ele tinha vindo do Pai. E para que nós entendêssemos que nós precisávamos imitá-lo. Por isso, lá em João 5,36, ele fala que é acerca das obras que testemunham quem nós somos. Porque se fomos enviados como ele, da mesma maneira que as obras que ele fazia revelavam o Pai, as obras que nós fazemos têm que revelar o Pai.
Lá em João 10, 25, fala que as obras testificam quem nós somos, ou seja, a maneira como nós fazemos, como nós agimos, como nós relacionamos uns com os outros, como nós olhamos as pessoas no mundo, como nós manifestamos compaixão, expressam quem nós somos. E se temos o entendimento que fazemos isso, não para alcançar algum benefício de Deus, mas simplesmente por entendermos quem somos, nós fazemos para revelar o Pai, é isso que importa. Porque são essas obras que revelam a luz que nós somos e são essas obras que glorificam o Pai. João 10, 38 fala do quê? Que as obras revelam que o Pai está em nós. João 14, 21 diz que nós fomos habilitados para fazer as obras que Ele fez e obras maiores do que Ele havia feito. Simples assim? Simples assim. Por que Jesus fez tudo o que fez? Simplesmente para que nós entendêssemos e imitássemos. Para ser discípulo de Jesus, o que nós precisamos fazer? Negarmos a nós mesmos, tomarmos a cruz de quem? A cruz de Cristo? Não, a nossa cruz. Ele fala para tomarmos a nossa cruz, não é a cruz dele. E segui-lo. O que é seguir? É imitar, é fazer a mesma coisa. É diante do sendo traído, continuar a servir. Sendo traído, mostrando o que é ser discípulo, o que é ser filho de Deus. E no jardim, mesmo sabendo a dificuldade que passaria, mesmo sabendo que a sua vontade era sair daquilo ali, escapar daquilo ali, ele vira para o Pai e fala o quê? Faça-se a tua vontade. O que nós precisamos entender? Que nós precisamos fazer a mesma coisa. O Evangelho é isso, não é outra coisa. Viver o reino de Deus não é outra coisa. É entender que não é viver segundo o pensamento deste mundo. Que, a propósito, é animal e é demoníaco. Por que é animal? Porque o animal age sempre no instinto de se preservar. Quando nós agimos no instinto de nos preservarmos, nós estamos agindo como animal. E por que é demoníaco? Porque é o pensamento do diabo. E a gente precisa entender que nós não fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para sermos a oferta, para sacrificarmos em favor do outro. Mesmo ninguém merecendo, nós temos que continuar a oferecer. Principalmente dentro da família. E como nós fazemos isso? E é isso que a gente precisa compreender. Porque lá em Mateus 28, 18 a 20, é a grande comissão. O que fala a grande comissão? Fala para ir por todo o mundo. Fala ide, mas na realidade nós entendemos no original que o ide não é simplesmente um comando, mas é indo pelo mundo, ou seja, aonde você estiver, indo por outras nações, andando, você deve fazer o quê? Discípulos. Fazer o que mais? Batizá-los. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que mais? Ensinar a guardar todas as coisas que ele falou. Só tem razão a nossa vida se nós entendemos isso. Nós precisamos, no nosso dia a dia, na nossa vida, no nosso andar, entender que indo por esse mundo nós temos que revelar o Pai, manifestar as obras do Pai, glorificar o Pai através daquilo que nós fazemos, não para alcançarmos alguma coisa, mas para revelar o Pai. Fazendo discípulos, ou seja, falando acerca do reino, ensinando acerca do reino, mostrando o reino de Deus. E essas pessoas que aceitarem e se entregarem a Jesus Cristo, nós devemos ensiná-las a ser discípulos de Jesus, a imitá-los. Mas para isso nós temos que fazer como Paulo, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Arrogância? Não. Entendimento. Cheio de falhas? Com toda certeza. Mas ele sabia o que estava fazendo. Ele sabia que a única maneira de ensinar a igreja, ensinar a família, inclusive essa igreja de Corinto, a servir, é fazendo. Mesmo com todos os pecados que eles cometiam, mesmo com todos os problemas que eles tinham,
não diferente dos nossos. Mas nós precisamos entender que precisamos caminhar, precisamos deixar de ser crianças, amadurecermos, buscarmos o entendimento que nós temos que servir. Por isso a grande comissão, ela fala de ensinar. Nós somos responsáveis por ensinar. À medida que eu vou crescendo, andando e amadurecendo, eu tenho que ensinar o outro. Como eu ensino? Fazendo, vivendo aquilo e ajudando. Mesmo que eu seja traído. É isso que a gente precisa entender, porque quando mesmo nós sendo traídos, nós continuamos a fazer o que precisa, porque as pessoas nos traem, as pessoas usam da gente muitas vezes, mas faz diferença? Não. Por que ele faz isso? Porque ele não tem discernimento, porque ele não tem entendimento. O que eu tenho que ser? Eu tenho que ser luz, como Cristo foi para nós. Talvez não tenhamos os modelos para seguir, mas depende dos outros? Não. Depende do nosso coração buscar o Pai. Buscar o entendimento, o discernimento da vontade do Pai e a essa vontade nos submetermos, para sermos o instrumento de luz na vida uns dos outros, dentro da família. O que a gente precisa entender? E é extremamente importante a gente entender. Nós fomos inseridos no corpo, somos membros deste corpo. Pedras vivas de um templo que Deus está construindo para a sua morada. Para isso, Ele nos deu os dons, nos permitiu os talentos, nos permitiu a nossa experiência de vida, toda a nossa genética de formação, todo o nosso estilo, toda a nossa personalidade, tudo aquilo que somos. Para que, entendendo a salvação de Deus, a reconciliação, o amor de Deus por nós, nós podemos viver a sua vontade, ser instrumento no corpo, não importa, mas cumprir a nossa função no corpo, para edificar, para ajudar uns aos outros no crescimento e no amadurecimento. Não temos outro propósito dentro da igreja, dentro da família que não esse. Nós precisamos entender isso, para que aí sim nós possamos desempenhar no mundo. Porque nós somos de Deus a oferta dele para o mundo, para que o mundo possa conhecê-lo. Não tem outra maneira de viver. Nós precisamos entender isso, que somos a oferta de Deus para as pessoas. Assim como Cristo foi a oferta do Pai, para que nós pudéssemos ser reconciliados, justificados, e assim pudéssemos entrar na presença de Deus, nós, a igreja, somos a oferta de Deus para o mundo, para que este mundo possa conhecer a Ele. E a única maneira de conhecer é se nós amadurecermos e fizermos as obras que o Pai nos chama para fazer. Ajudarmos uns aos outros nessa jornada. E as obras nossas têm que expressar isso. Não posso ser negligente. Por isso nós não somos chamados para formar prosélitos. Nós não estamos aqui para formar religiosos. Nós não estamos aqui para juntar pessoas num salão para que possam cultuar a Deus, prestar um serviço a Deus, como se estivesse prestando um serviço para um ente divino, que irá nos abençoar com muitas coisas deste mundo. Nós não estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para conhecer a Deus, agirmos como seus filhos, agirmos como Cristo e revelarmos Cristo ao mundo. Por isso, como Paulo chama esses irmãos, precisamos deixar de ser crianças espirituais. Precisamos deixar de pensar como pessoas naturais. Precisamos pensar como filhos de Deus, pois temos a mente de Cristo para revelarmos Cristo ao mundo. E a gente precisa crescer nisso. A gente precisa amadurecer nisso. É extremamente importante, é urgente, é crítico. Pois precisamos remir o tempo para que este mundo possa conhecer o Pai. Depende de nós. Deus não vai fazer nenhuma obra
poderosa e se manifestar no mundo. É nossa responsabilidade. Para isso, precisamos revelar o poder de Deus que foi entregue e depositado em nossas vidas para o revelar ao mundo. Mas precisamos nos converter ao Pai e entender a seriedade do que nós estamos fazendo. E que não se trata de buscar os nossos interesses nem os nossos desejos, mas fazendo tudo o que nós fazemos no mundo, no nosso emprego, no trabalho, na escola, nas atividades na rua, no que nós fizermos, é para revelar o Pai. Nada mais, nada menos do que isso. Revelar o amor de Deus, a graça de Deus, aonde estivermos, com quem estivermos. Não é para ganharmos mais dinheiro ou menos dinheiro. Não é para passarmos dificuldades ou não. É para revelarmos o Pai em tudo o que a gente estiver vivendo. Amém? Que a gente possa lembrar disso, entender isso e compreender quem somos, o que nós estamos fazendo neste mundo e que a fé que nós temos não é uma coisa sem sentido e não é simplesmente uma manifestação de um poder espiritual, mas é conhecermos as promessas de Deus para nós e vivermos segundo essas promessas, crendo que Ele fez. E por crermos, a gente faz a obra que precisamos fazer. Mesmo que eu não esteja sentindo bem fazer aquilo, como Cristo não sentiu ali no jardim. Mas Ele se sujeitou à vontade do Pai porque Ele sabia que era a única maneira da vontade do Pai se cumprir para Ele ser a expressão do Pai neste mundo. Nós precisamos parar de querer sentir as coisas para poder fazer. Precisamos entender e compreender o que seja fé, como o Senhor nos ensinou. E a fé vem pelo conhecimento da palavra de Cristo. Não existe outra maneira. Crescer no conhecimento é extremamente importante. Olhar à luz da palavra, buscando e desejando ter o entendimento iluminado é extremamente importante para que a gente possa crescer, amadurecer e cumprir o nosso papel no corpo, para que assim a igreja possa cumprir o seu papel na comunidade onde ela está inserida. Porque não faz sentido nenhum estarmos aonde estamos se não fizermos diferença em nenhuma das vidas que estão aqui perto. E nós sabemos quem são os nossos vizinhos. E nós precisamos fazer diferença nessas vidas. Mas precisamos fazer como família, não individualmente. Porque individualmente nós não fazemos nada e nem revelamos o reino de Deus. Temos que fazer como família. E podemos fazer. A questão é que podemos fazer. Baixe a tua cabeça. Senhor, nós reconhecemos que carecemos de entendimento e de discernimento, por isso pedimos que ilumine o nosso entendimento, para que a gente possa compreender a Tua vontade, compreender o Teu querer, o Teu desejo, e sermos, Senhor, pessoas que vivam não pelo que sentem, mas pessoas que andam por fé, por saber que são Tuas promessas, é a Tua vontade, que nós, como Cristo amou e se entregou, que nós possamos entender que precisamos nos entregar em favor daquilo que seja a Tua vontade, para que a Tua vontade se cumpra em nós e através de nós, para a glória do Teu nome, para louvor do Teu nome. Pois sabemos que amar como Cristo não é uma opção para as nossas vidas, mas é a nossa expressão de conhecimento, de entendimento da Tua vontade, de submissão à Tua vontade, para que o Teu nome seja glorificado, para que o Senhor possa ser exaltado. E isso está acima do que nós sentimos, do que nós pensamos, ou do que muitas vezes desejamos. Mas queremos Te servir. Por isso nos conduza no entendimento, no discernimento. Abra o nosso entendimento para que a gente possa compreender isso e conduzir nossas vidas segundo o Teu querer e Teu desejo, fazendo das nossas vidas uma oferta em favor uns dos outros, para que o Teu nome possa ser glorificado, bendito e honrado em nosso meio, e para que assim o mundo possa conhecer o Senhor. Nós Te agradecemos e nós oramos em nome de Jesus. Amém.